podcast aqui pela Dr. Play é o Mais Vida, transformando realmente vidas através da informação. Essa é a nossa vertente, esta é a nossa finalidade. Eu costumo sempre lembrar, já agradecendo a audiência, que o podcast Mais Vida, ele está amparado em um projeto maior de minha autoria, o Nós Salvamos Vidas, que você pode, com alguns poucos cliques ou toques, denunciar violência cometida contra mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, qualquer tipo de violência doméstica ou familiar. Portanto, essa é a base. Portanto, quando dizemos na plenitude que salvamos vidas, estamos realmente falando a verdade. Portanto, eu indico. Inclusive o projeto, no finalzinho agora do ano passado, ele obteve também o registro que faltava, vamos dizer assim, do INPI. Portanto, está registrado em todas as instâncias, no âmbito da internet, redes sociais e agora no INPI. Só resta que cada um faça a sua parte. Não seja omisso. Vamos salvar vidas. NósSalvamosVidas.com.br ou pelo Instagram Nós Salvamos Vidas, e também tem o aplicativo. Hoje é uma estreia, eu tenho a meu lado o doutor Eduardo Roso, que é cirurgião vascular, com vários títulos que serão motivo, obviamente, da nossa conversa. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo ao podcast Mais Vida pela Dr. Play. Obrigado, eu agradeço o convite. Vamos falar hoje sobre alguns assuntos relacionados à medicina vascular, né, que a gente chama hoje em dia. E vamos lá, empolgado. Vamos, é muito interessante, eu já conhecia, né, já conheço parte da história do doutor Eduardo e a habilidade dele, não só nas ações, obviamente, clínicas, que lidam com o conhecimento, mas principalmente nas ações também cirúrgicas. E nós escolhemos, vamos dizer assim, como primeiro tema aqui na nossa tela, toda a situação ligada com a tecnologia. É lógico que a tecnologia está presente no nosso dia a dia, só que ela tem, vamos dizer assim, evoluído constantemente, e a partir daí nós passamos a ter e teremos toda uma fundamentação na tecnologia, no respaldo dos tratamentos, dos diagnósticos, e com certeza viabilizando, vamos dizer assim, uma maior eficiência nos resultados. Não é isso, doutor? A tecnologia, uma grande aliada. Sempre. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar, né? Para ajudar nos tratamentos, para ajudar na evolução da medicina e, consequentemente, como tudo tem um ponto positivo, também tem um ponto negativo, agregou um pouco mais de custo à medicina, mas em compensação torna a medicina mais eficiente e os tratamentos cada vez mais eficientes, com menor tempo de recuperação e menor tempo de repouso, né? Que é o que todo mundo procura hoje no mundo onde a gente luta contra o tempo, né? Contra o tempo. Aí, doutor Eduardo, é lógico, hoje se fala muito, inclusive motivo aqui da nossa primeira tela, na inteligência artificial. São várias ações agregadas que já observamos na prática, tanto que aqui diz evolução tecnológica no tratamento das varizes. O que é que o senhor vê como mais evidente, vamos dizer assim, mais importante tecnologicamente nessas ações? Certo. Então, assim, acho que a gente, para falar sobre a evolução tecnológica, a gente tem que comentar um pouquinho sobre o que eram os tratamentos de varizes antigamente. Então, antigamente, o que a gente tinha nos consultórios, talvez quem tem aí seus 50, 60 anos, que procurou um cirurgião vascular há mais tempo, um angiologista, tenha sempre aquela ideia de que ou eram aquelas aplicações dos vasinhos, certo? Ou que eram feitas em consultório,
ou a técnica cirúrgica, que eram as técnicas antigas, que eram técnicas que a gente fazia para retiradas de safena, que é uma técnica que a gente chama do stripping, em inglês, stripping, que é a flebstração, que a gente chama em português, em que a gente faz incisões, faz pequenos cortes na perna, mas cortes que chegam a doloroso, com hematoma, que você deixa o paciente em repouso durante algum tempo, muitas vezes tendo que deixar até entre 20 a 30 dias de repouso. Enfim, após isso, diria que o próximo passo da evolução foi o surgimento ainda da espuma, que hoje se escuta muito falar como se fosse uma novidade, mas a espuma tem alguns anos já de carreira, digamos assim. Então, assim, a gente já usa a espuma há alguns anos, ela foi mais popularizada recentemente com a evolução da internet, que começou a se publicar vídeos falando sobre isso, mas enfim, a espuma o polidocanol, que é a substância da espuma, ela já é utilizada há mais tempo, que é muito útil, muito efetiva, porém não tão efetiva quanto as técnicas mais modernas que a gente chama de ablativas, certo? Que são as técnicas com que a gente usa um recurso térmico, digamos assim. Então, a espuma é um efeito químico, tem seus contrapontos e principalmente um viés estético, ela mancha muito a pele. Então, por isso que, assim, hoje dentro da minha prática clínica, eu praticamente não uso espuma em pacientes jovens por isso, pelas manchas, as marcas de pele que incomodam muito. Imagina, geralmente quem está em tratar varizes, muitas vezes por queixas clínicas, mas muitas vezes existe uma queixa estética associada, na grande maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, assim, a evolução veio e trouxe para a gente as técnicas ablativas, que a gente chama. Então, as técnicas ablativas são duas. A gente ou utiliza a radiofrequência ou o laser, certo? A gente sempre brinca dentro da nossa especialidade que a diferença da radiofrequência para o laser é como se fosse dirigir um carro manual e um carro automático. Entendi. A radiofrequência seria o carro automático. Ela é tecnicamente mais simples, mas ela tem ela é menos versátil do que um aparelho de laser, certo? Então, o aparelho de laser, o cirúrgico, então, veio introduzido para a gente tratar principalmente as safenas. Então, quando a gente tinha insuficiência de veias safenas, que a gente tem que tratar, a gente, guiado por ultrassom, sem nenhum tipo de corte, a gente pega essa veia, certo? Como se pega uma veia periférica, a gente pega, só que essa veia aqui é um pouco mais profunda, a gente pega guiado por ultrassom. Por dentro faz um acesso pequeno, minimamente invasivo, com um introdutor, que é um pequeno introdutor, que é um furinho, que é o mesmo que se usa para fazer cateterismo. Por dentro desse introdutor a gente passa essa fibra, guiado por ultrassom, a gente vai até o local que a gente quer iniciar o tratamento e, sendo o tempo inteiro visualizado com ultrassom, a gente vem ablando, um efeito térmico dentro dessa veia, fazendo com isso que ela se feche, se oclua, já que a gente quer excluir ela da circulação, e com isso a gente tem um efeito que a gente precisa, né, de exclusão da safena da circulação, com um tempo de recuperação muito menor, porque o paciente não tem esse arrancamento, né, não tem a queixa de dor pós-operatória mínima, enfim. Então, isso já foi uma grande evolução no tratamento de varizes. Então, essa foi a primeira evolução, eu diria que foi a primeira evolução. Além disso, mas sempre o que me incomodava, porque apesar do tratamento de varizes, da parte da safena ter evoluído, a gente ainda tinha que colocar o doente no centro cirúrgico, ainda tinha que fazer as microincisões, as retiradas manuais de varizes, que muitas vezes o doente com muitas varizes faz também muito hematoma, muita queixa de dor pós-operatória, certo? Então, da parte cirúrgica, e o fato, principalmente que acendeu muito nas pessoas, um alerta nas pessoas, principalmente na pandemia, que todo mundo, a última coisa que as pessoas queriam era olhar para um hospital. Verdade, doutor. Então, assim, então me incomodava o fato de que quando era um caso cirúrgico, eu realmente não tinha o que falar para o paciente. Eu falei, olha, isso aqui é um caso cirúrgico, a gente vai ter que ir para o hospital. Vai ter que fazer, muitas vezes, a raquianestesia, que é anestesia nas costas, que incomoda muita gente, porque eram casos maiores, e isso realmente me incomodava e incomodava os pacientes. Então,
Da parte da evolução tecnológica de cirurgia de varizes, então aí o que eu tinha para oferecer ainda em consultório era um outro tipo de laser, que era o laser transdérmico, mas que quando as varizes eram um pouquinho mais calibrosas, ou seja, acima de 2 milímetros, esse laser já não se torna tão efetivo. Então, que ele tem uma bela efetividade para varizes até 2 milímetros, mas aquelas varizes mais calibrosas, mais salientes, elas habitualmente têm mais de 2 milímetros. E com isso, a gente não conseguia tratar em consultório e naturalmente o paciente tinha que ir para o hospital. E isso acabava que me incomodava muito. Eu sempre fui um cara que eu ficava incomodado com isso porque eu queria oferecer mais, eu queria trazer isso para dentro da minha clínica. E aí com isso eu fui buscando e aí em setembro agora de Maringá, no Paraná, que é dele, é patenteada, o que significa a sigla ATA, né? Ablação térmica totalmente assistida. Inclusive, a técnica hoje já cresceu tanto, a gente já teve publicação dessa técnica, que o próprio criador do aparelho de laser, que é o Dr. Carlos Bonai, foi fazer o curso com ele. Interessante. Inclusive, doutor, mais adiante vamos falar em detalhe dessa técnica tão importante que eu tenho certeza, eu li, eu pesquisei, que o senhor exerce com tamanha eficiência. Doutor Eduardo, o senhor falou nos tratamentos a nível de consultório, que será o próximo tema aqui na nossa sequência. Nós nos norteamos, isso é inevitável, muito pela internet, né? A internet, ela tem o seu lado, vamos dizer assim, bastante positivo, mas temos que ter alguns cuidados. No caso desses tratamentos das doenças venosas nos consultórios, como é que o senhor vê? O senhor vê já uma eficiência bem interessante, porque criou-se muito, talvez, aquele estigma, olha, vai amenizar ou vai ficar bom, mas depois as varizes irão voltar em algum grau. Como é a visão do senhor hoje? Eu sei que o senhor é um grande médico que usa das técnicas mais avançadas e aperfeiçoadas, mas de modo geral, como é esse funcionamento em consultório? Eu sempre digo, as pessoas naturalmente sempre dizem, quanto é uma aplicação? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe em rede social, quanto é a aplicação? E o que eu sempre digo é que, assim, todo e qualquer tipo de tratamento ele deve ser individualizado, certo? Então, muitas vezes a gente vê o que as pessoas não estão vendo, até porque a gente tem artifícios no consultório para ver mais do que só o olho nu vê. Então, hoje a gente tem aparelhagens que fazem parte hoje do nosso exame físico, que detectam mais coisas que muitas vezes a gente só olhando percebe. Então, e muitas vezes o que chama a atenção do paciente não é naturalmente toda a doença venosa dele, certo? Então, a doença venosa hoje ela é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. E quando a gente entende isso, a gente consegue oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes, certo? A doença varicosa, ela muitas vezes tem algumas veias internas que se a gente não tratar, a gente não consegue resolver o problema do paciente, certo? Então isso é uma das coisas. Então isso é um dos pontos que frequentemente chega no consultório. Eu já tentei, apliquei nessa aqui, não sei quantas vezes e não sai, certo? Então quando isso acontece, isso tem que chamar a atenção para a gente procurar o porquê que não sai, certo? Isso é um ponto. O segundo ponto é que doença varicosa, a insuficiência venosa crônica, ela é uma doença, além de vários fatores como estilo de vida, alimentação, até ligado um pouco mais ao sexo, que o sexo feminino tem uma tendência pelo hormônio feminino a ter um pouco mais de varizes, ela tem também uma carga genética. Então, assim, o paciente que tem insuficiência venosa crônica, ele nasce com isso e ele morre com isso. Entendeu? E ele vai desenvolvendo a doença ao longo do tempo, certo? Ela não é uma doença grave, não é uma doença que geralmente não leva à morte, mas tem esses incômodos, certo? Então, o que acontece muitas vezes é essa história do fiz e voltou, e é o que eu sempre explico aos pacientes, varizes que a gente trata, elas não voltam, mas sempre podem aparecer novas varizes, isso pode acontecer, certo? Eu sempre comparo muito a história do Botox.
Então, assim, se você hoje for fazer um tratamento de Botox, você precisa de 6 em 6 meses fazer uma manutenção. Verdade. Né? Porque o Botox ele perde efeito, tá certo? Não é a mesma coisa, mas enfim, é só querendo fazer um comparativo. Não é a mesma fisiopatologia, mas é fazendo um comparativo. Então, as varizes é a mesma coisa. Então, naturalmente, temporariamente, o ideal é o paciente retornar para a gente fazer uma manutenção. Porque a gente faz um tratamento inicial, geralmente quando o paciente chega, tem mais coisas, mas o que eu sempre explico é que se ele voltar periodicamente para uma manutenção, pode ser que apareçam algumas coisas. Normalmente vai aparecer, isso é o normal. Mas com isso a gente vai tratando e não fica uma coisa tão grande, novamente, um outro tratamento tão grande. Doutor Eduardo Rose, doutor, é lógico, já temos informações até da própria OMS que o Brasil, durante a pandemia, foi um dos países que mais as pessoas ganharam peso. Em média, dizem, de 6 a 8 quilos. Certamente, o senhor vai dizer com máxima propriedade, isso deve ter influenciado nas varizes, ou no agravamento, ou aparecimento. Já há algo nesse sentido de pesquisa, de informação? Qual a visão do senhor? Existe pesquisa mostrando que obesidade e sedentarismo está, sim, bastante relacionado ao surgimento de varizes. Isso sim, isso existe. Em relação à pandemia, relacionar a má alimentação e a ausência de prática de atividade física, a gente tem um aumento do número de varizes, sim, com certeza. Doutor, outra coisa interessante, eu acho que é muito assim, se tornou popular. Às vezes estamos a nos observar, vamos supor, membros inferiores nas pernas, aí de repente uma veia está mais latente. A pessoa já dá um medo, ou outras pessoas alertam, tu devia procurar um médico. Algumas ações dessas são naturais com o tempo, ou se há necessidade mesmo de procurar um médico? Veja, veias salientes sempre chamam a atenção e devem sim ser avaliadas, porque elas podem levar a queixas, podem levar a quadro de dor e pode aumentar, né? Pode realmente ser varizes. Mas existem situações que a gente tem veias elevadas, certo? Que são fisiológicas, digamos assim. Então, em alguns casos, às vezes o halterofilista, a pessoa que tem muita musculatura, que malha muito, certo? Muitas vezes ela tem veias aumentadas na perna, são veias vicariantes que a gente chama, são veias que se dilatam por aumento da resistência venosa pela atividade, pela musculatura intensa, vigorosa, e aí com isso não necessariamente aquela veia é doente, entendeu? Mas ela pode estar dilatada. E se for alguma coisa até inclusive que incomoda esteticamente, você pode até mexer, mas ela não é uma veia doente, entendeu? Entendi. Ela não é uma veia doente. Outra, às vezes dos braços chamam muita atenção, muitas vezes acontece às vezes de chegar em pacientes incomodados esteticamente, vez do braço e tal. Vez do braço eu não recomendo muito mexer, certo? Dentro da minha prática clínica. Tem alguns colegas que até tratam, mas eu particularmente não gosto muito de mexer. Pacientes que são muito magros, muitas vezes se incomodam muito, eu recomendo mais técnicas de mão, às vezes a mão a veia chama muita atenção. Eu recomendo mais técnicas de preenchimento. Encaminho a um dermatologista. A outra que chama muita atenção, às vezes mulheres grávidas, uma gestação mais evoluída, o útero ele faz uma pressão, e é fisiológico isso, é uma compressão do sistema venoso aqui, mais ou menos no pé da barriga, digamos certo. assim. Né? E com isso você aumenta a pressão venosa e aparecem veias mais dilatadas. Por isso que muitas vezes chega uma paciente gestante no meu consultório, reclamando às vezes de varizes, eu sempre digo, olha, vamos aguardar depois que você depois acabar a gestação, no puerpério, você amamenta e tal, o teu útero vai evoluir e a partir daí a gente vê o que restou. Uma análise mais precisa, né? A gente vê o que restou, porque muitas vezes o que a gente tem aqui agora vai evoluir após a gestação e acontece muito. Doutor, quando o senhor falou agora, eu fiquei curioso. Na ótica do senhor, muitas vezes não mexer nas veias das mãos, é porque isso pode, em alguns casos, representar algum tipo de perigo. Que perigo seria esse?
É porque é o seguinte, nos membros inferiores, certo? As veias do sistema superficial, que são as que dão varizes, são as safenas, elas representam uma drenagem do sangue da perna em torno de 10 a 20%, ou seja, uma fração baixa. Então, se a gente mexer nelas, a gente normalmente não tem problemas com a circulação das pernas, certo? Então, assim, não existem grandes problemas porque ela não influencia tanto na circulação das pernas. O retorno venoso, a drenagem venosa. A drenagem venosa é mais importante nas pernas pelas veias profundas, certo? As veias que vão lá dentro da musculatura que acompanham as artérias. Nos braços já é um pouquinho diferente. No braço a gente tem duas grandes veias superficiais que drenam boa parte do sistema circulatório dos membros superiores, que é a cefálica e a basílica, certo? Então, por isso, e geralmente são veias que oriundam dessas que fazem essas veias mais calibrosas, certo? Então, por isso que a gente habitualmente não mexe nessas veias. Entendeu? Doutor, vamos falar agora da técnica, na próxima tela, né, que o senhor já se referiu, né? Só que agora vamos se aprofundar um pouco mais. Chamada ATA, não é isso, doutor? Doutor, algumas curiosidades iniciais. O senhor já falou que foi um brasileiro médico que desenvolveu, vamos dizer assim, essa técnica, né? E ela hoje já é usada em outros países, como está atualmente? Boa pergunta. Já. Ele já tem treinado médicos de outros países. Para eles estão retornando. Eu sei que já tem, eu não sei se precisar quantos médicos de outros países, mas o curso é um curso muito, é um curso que eu te diria intensivo e quase que particular. São 2 médicos que vão por vez e é bem imersivo. São 3 dias de curso em um modo muito imersivo, com muito volume. Então, eu te diria que é um curso que assim, a gente começava 7h30 da manhã e até 11 horas da noite no curso, com muito conteúdo, muita coisa para ser, porque tem muito detalhe prático da técnica, enfim. E hoje eu acho que ele já treinou mais de 100 médicos entre o Brasil e fora do Brasil, com certeza a grande maioria brasileiro. O Brasil é um país muito forte na parte de fleboestética, que a gente chama, que é a parte de tratamento estético de varizes. Isso. Mas já tem médicos que vieram da Europa, médicos da América Latina, que já vieram treinar com ele, México, enfim. Aí, doutor Eduardo, o que foi que despertou ao senhor essa técnica? Assim, onde foi o primeiro start ou a primeira informação? Eu sei que o senhor é um médico pesquisador, está sempre muito bem atualizado. Qual foi o momento que o senhor disse, não, vamos verificar essa sistemática? Na verdade, a primeira vez que eu escutei falar da técnica foi em congresso, né? Eu vi uma palestra do próprio criador da técnica. E aí comecei a pesquisar mais. Curiosamente, até e aí era uma coisa que me chamava a atenção porque eu achava que eu já trabalhava com laser de safena, eu já trabalhei alguns anos com laser de safena, já faço a técnica de laser de safena há alguns anos, mas eu achava que eu tinha mais a explorar do aparelho. E o que me cativou, na verdade, era o fato de assim, você não ter corte, não ter nenhum tipo de corte no paciente, o retorno às atividades praticamente imediato, certo? E o pós-operatório, e o fato de você praticamente, você conseguir realizar todo o procedimento dentro da própria clínica, sem precisar do paciente ir para um hospital, se internar. Você vê, a diferença. Hoje, se eu tenho um paciente que vai se operar no centro cirúrgico, digamos, eu geralmente opero à tarde, é uma rotina minha. Certo. Sei que tem colegas que operam de manhã, mas eu geralmente opero à tarde. Então, o meu paciente, eu sempre libero ele para comer até de manhã cedinho, para ele não ficar tanto tempo em jejum, então ele come até 6 horas da manhã. Então, ou seja, ele vai, come alguma coisa até 6 horas da manhã, nada muito pesado, aí ele tem que se deslocar para o hospital, chega no hospital por volta de, sei lá, 9 da manhã, entre 8 e 9 horas da manhã, passa por uma triagem dentro do hospital, passa por um sistema de internação, com isso aí ele vai para um quarto,
No quarto ele vai se preparar, já fora do seu ambiente de casa. Lógico. Criando um estresse, né? Ele já está em jejum, já é uma outra situação de estresse. Ele já fica ali internado, esperando o tempo da cirurgia. Isso tudo vai causando ansiedade, isso tudo me incomodava. Aí você chega no centro cirúrgico, aí o paciente vem até o centro cirúrgico, já entra num ambiente estranho, contato com outros pacientes, que muitas vezes ele passa por algum setor pré-chegar na sala de cirurgia. Sala de cirurgia é aquele ambiente meio inóspito para quem não conhece. Verdade. Entendeu? O paciente está lá muitas vezes nu, só com uma bata, cheio de gente que ele não conhece, entendeu? Frio. Tudo isso causa aflição. Para quem não está acostumado, inclusive até para quem está acostumado. Muitas vezes você vai se submeter a uma cirurgia, eu acho um ambiente muito ruim. Tanto é que muitos anestesistas fazem um pré-anestésico antes do paciente ir, que é para ele já chegar mais relaxado no centro cirúrgico. Então isso acontece muito. Aí vai ser submetido a uma raquianestesia, enfim. Então, com isso, qual a diferença? Hoje, o paciente ele vem para a minha clínica, eu geralmente marco o paciente antes do procedimento. Um dia antes, alguma coisa assim. Porque a parte da marcação é uma parte um pouquinho demorada. Dentro da técnica é uma das partes mais chatinhas, assim, que é mais detalhista. Então, como ela demora mais, eu prefiro sempre marcar antes, para já não criar essa expectativa. Então, eu marco o paciente, mando o paciente para casa. O paciente ele não precisa ficar em jejum. Pelo contrário, eu mando ele, inclusive, ele comer alguma coisinha umas 2 horas antes do procedimento, nada muito pesado, mas alguma coisa, uma refeição mais leve 2 horas antes do procedimento. Eu não quero ele em jejum. A gente usa hoje, na clínica, o paciente não é submetido a raquianestesia, ele simplesmente a gente usa o óxido nítrico, que é um gás que o paciente ele não fica 100% sedado, ele tem a consciência, ele dá uma relaxada, mas ele não perde a consciência. O momento que eu conversar com ele mesmo é diferente, por exemplo, de uma anestesia de endoscopia ou colonoscopia em clínica. Não é uma sedação venosa, que o paciente perde as suas faculdades mentais. Não, eu consigo conversar com o paciente, se eu precisar que ele... Agora, a gente cria um ambiente de relaxamento, música, eu não preciso de iluminação, porque eu trabalho todo guiado por ultrassom, então, pelo contrário, eu baixo a luminosidade da sala. Então, é um ambiente realmente mais relaxante para o paciente. Muito melhor, muito menos estressante do que um centro cirúrgico. O paciente deita na maca, ele está o tempo inteiro consciente, ele relaxa, ele descansa, mas está o tempo inteiro consciente. A gente faz o procedimento sem nenhum corte, então eu usando os gelcos, né, que são aquelas borrachinhas que a gente usa para pegar a veia. Guiado por ultrassom, eu vou pegando as varizes, todas guiadas por ultrassom, inclusive as varizes mais profundas que muitas vezes na cirurgia a gente não conseguia tirar. Então, é uma evolução assim que chega a ser fascinante. Quando aos comparativos que o senhor bem ressaltou, aí doutor, assim, são muitas as curiosidades, com certeza do nosso grande público também. Doutor, aí serão necessárias outras sessões? Isso vai depender de cada caso, obviamente. Essa é uma excelente pergunta, tá? Habitualmente funciona igual uma cirurgia? Não. Eu geralmente faço tudo em uma sessão só. Tá? Então, assim, eu geralmente trato, em casos normais, tudo em uma sessão. E acabou. Não tem. Aí eu faço o setor. Aí o que acontece? Quando acaba o procedimento, meia de compressão, o paciente sai andando, caminhando, certo? Aí depende do caso, mas geralmente eu mando retirar a meia com 24 até 72 horas no máximo, certo? E depois disso não precisa usar meia. Vida normal. O paciente pode, então geralmente eu opero os pacientes na sexta de tarde, na segunda-feira esse paciente pode correr, malhar, fazer o que ele quiser. Vida normal. É incrível assim. Mas só te respondendo em relação às sessões. Pois não. Pode acontecer em pacientes que têm uma grande quantidade de varizes, que eu sei que eu vou me estender demais no procedimento, a gente fazer mais de uma sessão. Mande outras ações programadas, obviamente, né? Justamente, para complementar, mas isso o paciente já sabe na hora do planejamento. Geralmente não é algo que eu decido depois, eu geralmente já traço no planejamento, olha, aqui serão 2 sessões, por isso, por aquilo, mas enfim, como o paciente não precisa de jejum, não precisa de repouso, não precisa de nada, o paciente é como se fosse fazer um procedimento qualquer de consultório.
Vocês estão no podcast Mais Vida, aqui pela Dr. Play. Estamos ao vivo, entrevistando o cirurgião vascular, o doutor Eduardo Roso. Doutor, ainda dentro desse conceito tão interessante do ATA, a próxima tela, eu li muito assim, falava muito dessa ação nas varizes em veias, vamos dizer assim, grossas. Isso há uma fundamentação mesmo nisso? Isso, exatamente. O ATA, ele veio justamente para tratar essas varizes calibrosas, grossas, entendeu? Que a gente não conseguia tratar com os outros tratamentos de consultório, entendeu? Então ele veio para resolver, pra gente, hoje eu te diria que, a não ser que o paciente realmente queira ir para o centro cirúrgico, como já aconteceu, o paciente, não, eu não quero, sou muito ansioso, prefiro estar dentro do centro cirúrgico, prefiro apagar, digamos assim, verdade. mas assim, que é a minoria, a maioria hoje prefere tratar dentro do consultório e ir embora para casa caminhando no mesmo dia. Então assim, ele veio para resolver essa questão das varizes mais calibrosas, as acima de 2 milímetros, porque abaixo... Acima de 2 milímetros. Isso, abaixo eu conseguia tratar tudo com o laser transdérmico, que eu já tenho na clínica, já fazia. Mas ele veio para resolver essas varizes mais calibrosas. Entendi. Que é o que a gente... Doutor, aí quando dessa ação, desse tratamento, aí você tem as varizes maiores e certamente pode ocorrer no conjunto de ter outras menores naquele procedimento. Aí essas menores, elas ficarão de lado ou haverá uma ação sobre elas também? Isso tudo faz parte de um planejamento, certo? Então, assim, habitualmente a gente faz o planejamento do tratamento. Então, a gente habitualmente começa com as varizes mais calibrosas e aí a gente faz o pós. A partir do pós, a gente começa a tratar as menos calibrosas, certo? Que nutrem as menores. Então, geralmente isso faz parte de um planejamento. Então, habitualmente, quando o paciente vai para a consulta, a gente traça esse planejamento. Então, a gente geralmente divide o tratamento em 2 fases, certo? A primeira fase, que é essa fase cirúrgica, entre aspas, né? A fase do laser, do ATA. E a partir do momento que a gente termina a primeira fase, a gente vem para a parte de retox, né? Que é tratar essas varizes um pouco menos calibrosas que a gente trata com sessões no consultório. Doutor Eduardo, eu sei que no final nós vamos falar de redes sociais, tudo, mas já que estamos falando no tratamento, eu queria que o senhor falasse o nome da clínica, onde fica. Eu sei que é em Campina Grande e o senhor aqui, né, que é uma honra realmente prestar essas informações. E hoje, com o avanço, né, da telemedicina, das ações, eu sei que de qualquer maneira irão encontrar o senhor e a clínica, mas me fala um pouquinho da clínica. Eu sei que é uma grande equipe de cirurgiões, de grandes profissionais que lá atuam. Pronto, hoje a nossa clínica, a clínica Provasc, né, ela fica localizada em Campina Grande, no centro de Campina Grande. Hoje nós somos 6 cirurgiões vasculares lá, todos, que esse foi sempre o conceito da gente na clínica, que era criar a melhor estrutura possível para oferecer o melhor tratamento possível para os nossos pacientes. Então, eu acredito que hoje, talvez, eu não posso afirmar sobre todas as clínicas, com certeza, se tiver alguma coisa, é igual à nossa, mas melhor, eu acho pouco provável, porque assim, nós temos hoje a gente oferece todo e qualquer tipo de tratamento dentro da nossa clínica, vinculado da parte de varizes, dentro da nossa clínica, hoje a gente consegue oferecer praticamente tudo. Um dia desses eu tive uma paciente que foi em consulta, ela era de São Paulo, morou muitos anos em São Paulo, foi em consulta e estava me dizendo, nossa, eu estou impressionado e tal. E eu disse, mas aqui com certeza a gente tem aqui a gente não tem nem, a gente não pode nem comparar com as clínicas de São Paulo, a gente compara com as melhores clínicas de São Paulo, porque hoje a gente oferece, dentro da parte de varizes, de flebologia, tudo que existe de mais moderno em tratamento a nível mundial. Então, isso eu consigo afirmar com toda certeza. Doutor, eu conheço a clínica, né, pela internet, sou de Campina Grande, nasci lá, né, moro aqui. Aí vem a minha pergunta, a ideia ou o planejamento, que isso acontece, né, por diversas vezes, dos senhores terem também uma clínica com o mesmo padrão, obviamente, aqui em João Pessoa?
Hoje, Fábio, assim, a gente não consegue por demanda de tempo, certo? Então, assim, realmente hoje em João Pessoa é realmente uma questão de demanda de tempo. Eu acho que hoje todos nós, graças a Deus, assim, somos muito ocupados e aí isso dificulta muito, mas quem sabe um projeto no futuro, uma proposta, realmente a gente nunca descarta nada, mas hoje realmente isso não faz parte do nosso planejamento, hoje não. E é tão pertinho, quem quiser se desloque, lá vai ter todo o atendimento. Vamos ver na sequência, ainda dentro dessa sistemática tão moderna, que é a parte, vamos dizer, que envolve a química. E realmente procede essa retirada é sem química alguma, que isso já é um benefício enorme, né, doutor? Justamente, as técnicas ablativas, né? Elas realmente são zero, não são nenhum tipo de química. A ideia realmente é usar o calor, né, do laser, enfim, para a gente poder tratar todas essas varizes. Hoje a gente tem, com a evolução da tecnologia, a gente evoluiu para umas fibras exatamente muito finas, muito flexíveis. Então, com isso, a gente consegue navegar dentro das veias, né, digamos assim. Então, hoje, guiado por ultrassom, eu consigo navegar com elas e elas vão tratando todas essas vezes sem nenhum tipo de química. Realmente, eu consigo só por ação térmica, tomando todos os cuidados, evitando, porque a gente pode ter aí, evitando complicações, como lesões de pele por queimadura ou coisas assim. E o fato da gente usar, o que é interessante é que como a veia ela não tem terminação nervosa, a gente consegue usar o calor dentro da veia, a altas temperaturas de calor, sem o paciente sentir dor, entendeu? Então o paciente realmente não sente dor, ele sente, óbvio, né, ele sente as furadinhas dos anestésicos, enfim, dos acessos, mas na hora da ablação mesmo eu não tenho queixas de dor na parte do ato. Doutor Eduardo, os planos de saúde aí estão muito distantes de cobrir, já cobrem parte. Tem algum plano de saúde que reembolsa uma sistemática como essa? Não, hoje os planos de saúde não cobrem as partes, porque não cobrem essas partes ablativas. Eles hoje não contemplam as técnicas ablativas, certo? O que muitas vezes o que os pacientes conseguem é planos que reembolsam, certo? A gente gera uma nota fiscal falando sobre o procedimento e o paciente pode ir atrás do plano para tentar o reembolso do valor de uma cirurgia de varizes. Mas hoje os planos de saúde eles não contemplam as técnicas ablativas, digamos assim. Ô doutor, nessa técnica ainda, que são muitas as perguntas, eu tenho certeza que o público está muito estimulado nesse momento e todos que depois irão ver na íntegra esse programa através da Dr. Play e da plataforma, as centenas de clínicas, salas de espera, hospitais, academias, laboratórios que estão, vamos dizer, conectados e que têm o sistema da Dr. Play no interior desses estabelecimentos. Doutor, é um equipamento específico ou é a técnica usada em equipamentos que já existiam? Não, o equipamento, Fábio, ele já existia, certo? Na verdade, a gente usa, são diversos equipamentos, digamos assim. Então, hoje, eu uso o ultrassom, uso o aparelho de laser, o óxido nítrico, enfim. Mas a técnica em si, o aparelho já existe, inclusive muita gente tem o aparelho, mas realmente é a técnica em si e a forma de utilizar. Hoje existem naturalmente aparelhos mais versáteis, mais modernos, inclusive a gente até adquiriu um novo aparelho agora, que é mais versátil, mais moderno, justamente por causa da técnica. Então, isso já é outra novidade, que a gente já começa esse ano agora com essa novidade, que é o aparelho novo de laser, para tornar ainda mais eficiente a técnica. Doutor Eduardo, eu sei que cada caso é um caso, mas assim, o tempo médio de um procedimento assim do ATA, o senhor estima em quanto tempo? Assim? Em média, um procedimento desse, em média, entre 2 a 3 horas. 3 horas, né? 2 a 3 horas. Ou seja, justamente eu penso até pelo cuidado, né? Tudo ali envolve, logicamente, procedimentos muito balizados, muito cuidadosos, muito precisos, né, doutor? Isso, é uma técnica, porque é como se fosse uma cirurgia, entendeu? Então é basicamente mais ou menos o tempo de uma cirurgia.
Tem em média mais ou menos de 2 a 3 horas. Tem Doutor, casos menores, casos maiores, mas... Casos maiores. A A robótica, doutor, está muito distante da história das varizes, já é utilizada, a gente tem trazido muito, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar grandes cirurgiões robóticos, por exemplo, do aparelho digestivo, assisti uma cirurgia robótica, óbvio, com o robô Da Vinci, enfim, tenho certificação internacional em robótica educacional e eu sempre puxo esses links da robótica. Como se houver nesse campo aqui vascular? A robótica hoje para o tratamento de varizes ainda não, como são veias mais superficiais, porque o que acontece? A robótica veio para auxiliar em cavidades, digamos assim. Então, por isso que ela começou sempre na parte abdominal, depois veio para o tórax, né? E aí hoje eles estão começando realmente a evoluir mais. Mas na parte das varizes, como é uma coisinha mais superficial, a gente ainda não tem atuação de robótica nesse mercado. Pode ser uma coisa para o futuro, mas hoje ainda não existe essa relação de... Essa sistemática do ATA, por enquanto vamos pensar na nossa querida Paraíba, só os senhores que estão, vamos dizer, utilizando, ou ela naturalmente já está, vamos dizer, se diversificando? Olha, quando eu fui fazer o curso em setembro do ATA, não existia ainda não tinha nenhum colega da Paraíba que tinha feito. Então, eu acredito que ainda não posso afirmar, porque eu não posso afirmar com toda certeza. Mas eu acredito que até então, que eu saiba, nenhum outro colega estava presente. Eu conheci de colegas aqui, principalmente uma pessoa, que fazem a técnica do endolaser de safena, mas a parte do ATA, que é toda a cirurgia por laser, eu realmente desconheço outro colega que faz. Então, por enquanto, fui eu que fui fazer o curso e tenho 2 colegas que vão agora, em março, fazer o curso também. Mas, com certeza, isso lógico, o que é natural, né? Com a evolução, naturalmente as pessoas vão evoluir, vão se especializar também. Nós vamos tratar na sequência agora, da próxima tela, de 2 temas, na verdade, distintos, mas creio que muito comuns no dia a dia. Diz aqui, doutor, a trombose venosa e o pé diabético. O pé diabético é uma coisa seríssima, porque está ligado, por exemplo, obviamente, com a diabetes, né? A diabetes, ela cresceu muito também com a obesidade, com os momentos críticos e cruciais da pandemia. Como o senhor está vendo esses aspectos a nível hoje dos atendimentos clínicos, às vezes das cirurgias necessárias? E aí, doutor? Pronto, em relação ao pé diabético, eu te diria que realmente é uma outra pandemia, né? Então, assim, é uma coisa extremamente frequente no nosso meio. Ele habitualmente é ligado à população mais de baixa renda, que é quem tem mais dificuldade de controle do diabetes, mas pode acontecer em qualquer faixa, né? Mas, enfim, mas é o que a gente mais vê, né? Eu não vejo tanto no consultório, vejo mais porque a gente tem um contrato com a Prefeitura de Campina Grande que a gente faz esses atendimentos ao pé diabético. A gente faz esses atendimentos e tem realmente muita internação desse tipo de paciente com complicações vasculares decorrentes do diabetes, que geralmente são complicações gravíssimas que levam a quase de amputação. Muitas vezes menores, né, de dedos, enfim, muitas vezes maiores, né, e muitas vezes até em pacientes jovens, né, que não se cuidam, enfim. Mas é uma coisa relativamente frequente e preocupante, porque o ideal, na verdade, era que essa população tivesse um acesso clínico bom, para controle bom, antes de chegar a esse nível do pé diabético. Mas, enfim, ainda é uma realidade e uma grande realidade, infelizmente. Assim, a gente vê muito paciente. Doutor, eu já entrevistei alguns médicos, quando nós falamos nesse aspecto ligado com a amputação, aí teve um médico que disse uma coisa muito interessante para mim. Ele disse: Fábio, às vezes é um caso que muitas pessoas podem considerar extremo, mas necessário, e temos que analisar que hoje, quando isso ocorre, às vezes a pessoa vai ter uma qualidade de vida quase que normal, com a evolução dos equipamentos, das próteses. Portanto, isso ainda é visto como um momento muito assustador. Como é que o senhor vê isso tudo?
Habitualmente, sim. Habitualmente, o paciente que perde o membro, ele fica realmente assustado, enfim. A gente sempre diz que as cirurgias de amputações, elas foram criadas para salvar a vida, né? Não existe a cirurgia de salvamento de membro, mas a que salva a vida mesmo é a amputação. Então, a gente geralmente, quando leva o paciente para uma amputação, é porque realmente a gente quer gerar melhor qualidade de vida para ele, ou muitas vezes que ele sobreviva. Mas realmente, principalmente quando acontece em pacientes jovens, é traumático. Ainda é muito traumático. Habitualmente, o paciente passa por esse processo psicológico de se acostumar, enfim, de aceitar. Mas habitualmente, se o paciente é jovem, ele adapta uma prótese e leva a vida tranquilamente depois. Doutor, daqui a pouco a gente vai falar até com uma certa, vamos dizer, diversidade da atuação do senhor junto ao Hospital de Trauma de Campina Grande. Já vou citar alguns aspectos. O senhor é chamado ou atua em casos de emergência, porque nós sabemos, eu recebo os relatórios dos hospitais de trauma aqui da Paraíba em relação aos acidentes, né? São muitas as quedas, os acidentes domésticos cresceram muito. Eu vejo os dados, doutor, às vezes tem finais de semana, contando a sexta, sábado e domingo, que entram mais quedas do que propriamente acidentes com motos, com motocicletas. E isso não era muito comum antes, né? E como o senhor vê isso tudo? O senhor atua nesses casos de emergência? Como é que funciona isso a nível de Campina Grande? Certo. Eu atuo como cirurgião vascular do Hospital de Trauma de Campina Grande desde 2014. Eu atuo em casos de emergência, atuo no plantão, enfim, como cirurgião do plantão, cirurgião vascular, né, cirurgião especialista. A gente lá, na verdade, só é chamado realmente quando é necessário o especialista. A gente não fica, digamos, porta de entrada, né? A gente fica de plantão no hospital, mas é chamado realmente quando realmente precisa do cirurgião vascular em si. Eu acho que, assim, quedas de uma forma geral é uma coisa que eu só vi diminuir na época do auge da pandemia, que realmente as pessoas não saíam de casa. Lógico. Mas tirando isso, realmente é um Frequente, problema grave, né, frequente, e que invalida ainda muito grande parte da população jovem. E muitas vezes por falta de ações de prevenção, né? Então ainda a gente recebe também todos os boletins de lá, né? Então realmente sempre a questão das quedas é o que lidera sempre os boletins. Incidente, né? Ô, doutor, nessa sistemática ainda a gente tem que lembrar, né, do valoroso do SUS. Como é que o senhor vê a estrutura? É lógico, isso durante a pandemia foi muito questionado, ou então o olhar se voltou também de forma, eu julgo até importante, para o nosso sistema único de saúde, né, onde as pessoas que são em sua totalidade mais carentes e que precisam, e não só isso, no caso de acidentes graves, o local é o trauma mesmo, independente da condição financeira. Como é que o senhor vê, se for comparar com outros países? Estamos muito distantes, estamos tendo um tratamento adequado. Eu sei que grandes profissionais temos, não devemos alugar nenhum do mundo. Uma prova é o senhor que está aqui ao meu lado também. Como é a visão do senhor nesse aspecto? Eu acho que o sistema de saúde público do Brasil, ele tem sim seus déficits, né? Em comparação com alguns países do mundo, a gente tem que sempre lembrar que, na teoria, o Brasil, o fato da gente oferecer saúde pública a qualquer pessoa, assim, indistintivamente, isso não é uma realidade em países, Verdade. inclusive, de primeiro mundo. Então, assim, então, isso já é um grande avanço. Agora, naturalmente, assim, a gente tem déficit de atendimento por dificuldade, muitas vezes, financeira, de material, enfim. Mas eu acho que a gente evoluiu muito ao longo dos anos, sabe? Eu acho que a gente vem evoluindo nos tratamentos, enfim, nas ofertas de serviço dentro do SUS. Desde que eu cheguei na Paraíba, lá em 2014, até hoje, né? Vamos fazer quase 10 anos agora.
realmente eu vi muito crescimento da saúde pública aqui no estado. Lógico que ainda tem muita coisa para crescer dentro da minha área, muita coisa, na minha e das outras áreas, mas realmente eu vi uma evolução importante. Eu acredito que o último grau assim, que a gente teve da evolução aí foi a questão da hemodinâmica, hoje que se difundiu um pouco mais, que foi até uma grande batalha minha, na época, junto com o Dr. Geraldo, que era secretário de saúde, enfim, foi uma batalha grande, e outras pessoas, logicamente, várias outras pessoas envolvidas, mas que eu acho que também vem para ofertar uma coisa que há anos se batalhava e não se tinha. Na sequência agora vamos falar, são de fatores mais comuns, mas que podem obviamente serem agravados, né? As úlceras e edemas nos membros inferiores. Doutor, a gente nota muito em outras entrevistas, né, que eu fiz também, as pessoas mais carentes, às vezes do interior, muitas vezes não têm um acesso, vamos dizer, tão fluente à informação e deixam que casos aparentemente, inicialmente simples, sejam agravados. Isso o senhor vê muito no ambiente hospitalar, no ambiente clínico? Vejo. Às vezes as pessoas negligenciam, né, ferimentos, né? Então é importante, lógico, né? Tem sempre os ferimentos mais leves, superficiais, coisa besta, enfim, que se tratam de forma rápida, sem precisar de... Agora um paciente, por exemplo, que sempre tem que acender o alerta é o paciente diabético, né? O paciente mais idoso. Então, assim, com ferimentos que tem demora de cicatrização, é sempre importante uma avaliação, porque isso sim, muitas vezes pode evoluir para uma perda do membro e é o que a gente mais vê, voltando ao assunto do pé diabético, muitas vezes em paciente jovem, que é diabético, não se cuida direito, e aí ele fica ali ele machuca o dedo, mas negligencia, porque tem que trabalhar, tem que manter suas atividades, manter o seu sustento, e aquilo vai crescendo, 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 e quando chega pra gente, muitas vezes já está num ponto muito crítico. E a gente acaba sendo submetido a uma amputação, às vezes menor, enfim, mas... Por isso que todo paciente que tem úlcera, que tem ferimento, lógico, dependendo do grau, das suas comorbidades, merece sim, muitas vezes, uma avaliação desse ferimento. Doutor, aqui nesse caso ainda, a gente fala muito hoje nas equipes multidisciplinares. Eu creio que fundamental, né? Porque quando você vê os fatores que podem levar, né, às úlceras, aos edemas, eles estão interligados a várias especialidades. Aí hoje, como é que funciona a nível da clínica, né? Os senhores, as indicações que fazem, como é que esse trabalho funciona em equipe? Pronto. Hoje, a gente tem uns enfermeiros que a gente referencia que são especialistas em curativos. Então, muitas vezes, tanto eles referenciam a gente, porque muitas vezes os pacientes são direto aos enfermeiros. Então, assim, tanto eles referenciam a gente, quanto a gente referencia eles. Então, por esse motivo, você está falando da questão multidisciplinar, muitas vezes são feridas simples que o próprio enfermeiro consegue resolver sem precisar da atividade do médico. Mas muitas vezes o próprio enfermeiro consegue reconhecer e diz, não, aqui precisa de uma avaliação, às vezes é falta de circulação, não é só por infecção, não é só por microcirculação, então precisa de alguma intervenção médica, mas realmente funciona em formato de equipe mesmo. Então, eu acho que esse atendimento conjunto facilita muito, tanto para a gente quanto para o paciente. Entendeu? O próximo tópico aqui da sequência do podcast Mais Vida, nós estamos quase chegando no final dessa entrevista que eu caracterizo como maravilhosa, muito informativa. Diz aí, hemodinâmica no trauma, atingiram 1000 atendimentos. O senhor, eu posso dizer assim, que está à frente, né, desse trabalho aí. Doutor, uma conquista que eu posso dizer, orgulha em muito a Paraíba e eu sei que tem uma equipe, mas eu quero agradecer imensamente ao senhor, porque isso são vidas salvas, né, doutor? Eu te diria que, assim, hoje, a gente começou, na verdade, esse trabalho em 2020, se não me engano,
quando a gente abriu o primeiro serviço de cirurgia endovascular no Hospital Metropolitano. Na época, a gente ainda não tinha máquina lá, a ideia sempre foi aumentar esse serviço para a gente conseguir aportar outras cidades e, com isso, aumentar a demanda e aumentar o atendimento. Então, na época, a gente começou. Quem iniciou esse serviço lá fui eu e o Dr. Luiz Gustavo, que é daqui de João Pessoa. E aí, com isso, o serviço foi naturalmente crescendo, outros médicos foram chegando, até chegar ao ponto, mas sempre com a promessa de que a gente conseguiria expandir isso para Campina Grande e posteriormente para Patos. Então, foram adquiridas as máquinas, enfim, o processo foi todo feito. E aí, com isso, salvo engano, estou agora na dúvida se foi agosto, se foi setembro, mas acho que foi agosto, que a gente inaugurou o serviço em Campina Grande. Aí eu saí do Metropolitano e fui coordenar a parte da hemodinâmica do Hospital de Trauma. E a gente conseguiu ampliar ainda mais o serviço, tanto o Metropolitano quanto o Trauma, inicialmente. Você vê, foi um serviço relativamente recente. A gente iniciou lá com a parte de cirurgia endovascular, que é a minha área, o Dr. Rodrigo Wesley coordenando a parte da cardiologia intervencionista, e Dr. George, com o Dr. Daniel Dean, que George já era o coordenador daqui do Metropolitano, começou a coordenar lá para a parte de neurointervenção. E com isso a gente conseguiu já evoluir. Você vê, a gente está chegando agora no mês de janeiro, a gente completou na semana passada os 1000 procedimentos realizados, certo? Então é uma grande evolução, isso demonstra o quanto a gente era carente desse tipo de atendimento. Verdade. O quanto a gente era carente, e na verdade 1000 a gente ainda nem conseguiu suprir a demanda, é muita gente. E mais recentemente, acredito no mês de dezembro, foi inaugurado o serviço de Patos, que com a parte de cardio, intervenção e cirurgia endovascular também, com outras equipes, que para também diminuir já para a parte do sertão e a gente começar a abraçar o estado, e você vê uma grande evolução tecnológica e no nível de atendimento SUS, serviço 100% SUS, com a gente cada vez começando a aumentar mais a nossa gama de atendimentos que a gente consegue fornecer. E hoje já conseguindo conectar com a emergência também do hospital, já tiveram casos que pacientes que chegaram e foram direto para a hemodinâmica, ou seja, realmente, na minha opinião, uma grande evolução dentro do estado. Doutor, aí no caso de Patos, eles fazem tipo os mutirões, o senhor vai se deslocar também com a equipe por algum dia? Como é que deve funcionar essa logística? Não, Patos tem uma equipe própria. Uma equipe própria em Patos. Uma equipe própria da parte de cardio, intervenção e da parte de cirurgia endovascular. Ô doutor, há alguma ligação? Eu já entrevistei, né, vários médicos, eu estou me lembrando agora do doutor João, o doutor Adilson Júnior, pessoas ligadas ao Opera Paraíba. Há alguma ligação ou uma ampliação possível também dentro do Opera Paraíba? Porque quando eu entrevistei, o senhor citou muito bem na época como secretário, o doutor Geraldo Medeiros, outras cirurgias estão sendo ampliadas, né? Hoje até a própria cirurgia bariátrica. Essa visão está dentro do contexto ou poderá estar do Opera Paraíba? Não, hoje os serviços de hemodinâmica eles são ligados todos à PB Saúde, tá? A empresa do Estado que gera de geração de saúde. Então a PB, na verdade, assumiu o Hospital Metropolitano, certo? E hoje as hemodinâmicas que foram criadas fora, que tanto a hemodinâmica do trauma quanto a hemodinâmica de Patos, elas são ligadas ao Hospital Metropolitano. Então, assim, é como se fosse um braço do Metropolitano nessas outras unidades. Então elas não respondem propriamente dita a direção do trauma, apesar de ter sempre uma conexão. O serviço de hemodinâmica responde à PB Saúde, ao Hospital Metropolitano. Então, tanto é que as marcações são feitas via Hospital Metropolitano, as regulações são feitas via Hospital Metropolitano, apesar de eles estarem deslocados em outro, e os funcionários são da PB Saúde. Então, hoje, o meu vínculo dentro da hemodinâmica é via PB Saúde. Então, hoje... Que entra naquele órgão regulador do Estado, que deve ser um sistema, né, único, e a partir daí a fluidez para Campina Grande, para esse atendimento. E inicialmente, para os procedimentos lá no trauma,
eles já se deparam com a equipe que está o senhor à frente, ou são vários profissionais, depende de cada dia? Como é que funciona a logística? Hoje a gente tem uma divisão, né? Na verdade, nenhum paciente, não é um atendimento direto, né? Ninguém chega diretamente à hemodinâmica, são todos referenciados, né? Porque é um serviço terciarizado. Os pacientes são agendados, né, para ir para lá. E existe uma divisão das especialidades, né? Então, assim, a gente tem a atuação da cardiologia, naturalmente tem de todo dia, né? Por uma questão de emergência. E aí a gente divide os turnos, né? Na verdade. Então, existe uma divisão por turnos de cada especialidade. Certo? Então, digamos, um dia de manhã, segunda de manhã, por exemplo. Segunda é um dia que cardiologia atua de manhã, a cirurgia endovascular atua de tarde. Na terça, enfim, tem outra... E aí vão se revezando as 3 especialidades para poder abranger os pacientes todos. Doutor Eduardo Roso, doutor, o senhor vem de uma família de médicos, né? Eu tive a honra, o prazer de entrevistar a senhora, sua mãe, a doutora Ana Cristina. Eu acho um currículo incrível, eu sempre pergunto como é que ela conseguiu tantas especializações. O senhor tem também a irmã, que é médica também. Já tem filhos, doutor? Já tem pessoas que vão enveredar por essa área da saúde ou estão já nessa área da saúde, porque o assunto lá médico hospitalar sempre foi, vamos dizer, prevalente na família dos senhores. Eu tenho 2 filhos, mas ainda são muito pequenos. São pequenos, né, doutor? São pequenos. Tem 5 e 3 anos, então assim... E a irmã do senhor? Não, ela ainda não tem filhos, não. Ainda não tem, né? Quer dizer, é uma coisa que vamos ver para o futuro, né, doutor? Aí com muita tranquilidade. Doutor, nesse final aqui, pela parte da Dr. Play, nós só temos a agradecer as palavras, obviamente, que serão, né, de agradecimento, de fé, de esperança e de saúde, que o senhor vai transmitir agora no final. Queria também que mais uma vez o senhor falasse o endereço da clínica, as redes sociais, como podem encontrar essa equipe, que eu sei que é maravilhosa. E daqui de coração eu só tenho a pedir ao senhor muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, pelo convite mais uma vez, né? A gente já tinha conversado uma outra vez, né? A clínica fica em Campina Grande, o endereço da clínica é Rua Sandra Borborema, número 61, que é no prédio do ProSangue, do laboratório ProSangue, no 2º andar, é a clínica Provasc. As redes sociais, o @clínica Provasc, o @Provasc. O telefone é 2102-5560, é o telefone de lá. Quem quiser, eu tenho alguns pacientes, inclusive, de João Pessoa, que vão... Ótimo. Quem quiser marcar uma consulta, quiser uma avaliação, quiser saber mais sobre tudo isso que a gente conversou sobre aqui, é só nos procurar por lá que a gente vai ter o maior prazer em o Instagram, doutor, que hoje é um caminho, né, muito importante, é o próprio nome da clínica, isso, né? Exatamente. Doutor, outro caso, o atendimento clínico, eu me refiro ao atendimento inicial. Lá os senhores atendem pelos vários planos de saúde? Atendemos vários convênios. Unimed? Sim, Unimed, naturalmente, mas os pacientes que quiserem se informar melhor, no próprio Instagram tem. Qualquer coisa é só entrar em contato com as secretárias que elas informam todos os planos de saúde que a gente atende. E para encerrar, doutor, além do agradecimento renovado mais uma vez, como o senhor vê o futuro da medicina, o futuro dessa área que o senhor atua, né, de forma, eu julgo, excepcional, com tanta eficiência? Estamos com muitas novidades para vir, as pessoas estão se aperfeiçoando cada vez mais, os intercâmbios, né, a internet ajudando nesse contexto, a telemedicina hoje se aperfeiçoando de forma legal, né, tudo autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. As palavras finais aí ligadas à área que o senhor é um grande especialista. Eu acredito que a gente hoje está trabalhando para o que não é necessário a gente deshospitalizar. Então eu acho que esse realmente é o caminho de evolução da minha área dentro dessa parte de flebologia, da parte de veias. A gente tentar ao máximo deshospitalizar. É isso que eu estou buscando hoje, para tirar o máximo o paciente do hospital, evitando os percalços hoje do hospital e deixar para o hospital realmente o que é extremamente necessário estar dentro do hospital.
Mas eu acho que o futuro é esse, a gente ter técnicas cada vez menos invasivas, com melhor retorno do paciente às atividades, mais rápido, mais eficientes e deshospitalizando. Doutor Eduardo Roso, muito obrigado pela sua participação. A todos que observaram ao vivo, já o nosso agradecimento aqui por parte de toda a equipe da Dr. Play. Lembrando também que daqui a instantes o programa na íntegra lá no YouTube, e a ideia é sempre essa, é compartilhar e ajudar através da informação para salvarmos mais vidas, transformarmos, levarmos a saúde de qualidade. Esse é o nosso compromisso. Por isso que sempre vamos dizer, e com muita propriedade, nós salvamos vidas. Muito obrigado a todos e aguardem as próximas e sensacionais edições do Mais Vida pela Dr. Play.